Boa noite, igreja. Hoje fui convidada para falar sobre Barnabé. Mas eu quero falar um pouquinho antes da gente sair para pregar. Quem foi Barnabé? Barnabé fazia companhia para Saulo. E todo mundo conhece Saulo, né? Paulo, Saulo, todo mundo prega de Paulo. Todo mundo prega sobre ele, mas sobre Barnabé ninguém prega, né? Mas deveria, porque ele foi um grande homem. A Bíblia diz que ele é um homem cheio do Espírito Santo. Um homem cheio do Espírito Santo, um homem que trabalhou muito na palavra de Deus, um homem generoso, um homem bom. Então, ele tem muitas qualidades. Então, é uma pessoa que a gente vê na Bíblia que tem muitas qualidades. E, por esse motivo, a gente tem que pregar sobre ele. É um homem acolhedor, um homem que tem muitas coisas, mas ninguém nunca prega dele, nunca fala dele. Mas, antes de continuar falando e ir para a Bíblia, vamos fazer mais uma oração. Do jeito que estamos, nós vamos fazer mais uma oração, porque oração agrada a Deus. E é um jeito de a gente buscar a presença dele mais firme em nossos corações. Certo? Então, vamos orar. Soberano Senhor, nosso Deus, nosso Pai, em Tua santa presença estamos. Meu Deus, tome nossos corações e nossa mente. Meu Deus, dá-nos a espiritualidade que tinha Barnabé. Precisamos ser Barnabé na igreja, meu Deus. Nos ajuda. Abre nossos olhos. Por favor, meu Deus, tenha misericórdia de nós. Ó Deus, não sei se foram feitos pedidos, não observei. Mas, Senhor, Tu sabe tudo. Salmo 33, 13 diz que o Senhor olha tudo lá de cima. Nesse momento, o Senhor está vendo tudo. E nós estamos aqui buscando a Tua santa presença para orar, louvar e glorificar o Teu santo nome. Não a nós, mas a Ti, Senhor. Então, meu Deus, por favor, Senhor, nos ajude, nos abençoe nesse momento que estamos buscando a Tua palavra. Dá-nos sabedoria, entendimento, compreensão de tudo que vamos ler, falar e aqui, Senhor. Em nome de Jesus, eu oro também por aqueles que fizeram pedido dentro do coração, que não foram pedido público. Que o Senhor tome nossos pedidos em Tua mão, Senhor. Que nossos pedidos sobem ao Teu trono de glória, assim como as nossas orações. Em nome de Jesus oramos e agradecemos. Muito obrigada, Deus. Amém. Então, agora eu marquei aqui para não ter que ficar pedindo, para não ficar procurando. Vamos abrir a Bíblia em Atos 4. Vamos abrir a Bíblia em Atos 4 para ler. Vamos ler Atos 4, versículo 36, versículo 36 e 37. Olha, Barnabé, o nome dele judaico é José, tá? O nome dele judaico é José. O nome dele na Bíblia, ele tem na Bíblia o nome dele 33 vezes, tá? O nome dele está 33 vezes. Só no livro de Atos está lá, 28 vezes o nome dele. Em Gálatas tem 3 vezes. Em 1 Coríntios tem uma vez. E também em Colossenses tem uma vez. Só para a gente começar a ver como é José. E ele aqui fala, no versículo 36, José, a quem o apóstolo deram o sobrenome de Barnabé, que quer dizer filho da exaltação, levita natural de estirpe, como tivesse um campo vendendo, trouxe o preço, depositou os pés dos apóstolos. Ele vendeu a propriedade, ele é tão generoso que ele vendeu a propriedade para dar, porque ele soube que o
povo estava passando fome numa outra cidade. Para isso, ele vendeu tudo aquilo para entregar aquele povo que estava passando fome. Porque ele era generoso por demais. Ele era muito generoso. E ele era um homem que ele gostava de encorajar as pessoas. Ele, por exemplo, ele ajudou muito Paulo. Ele ajudou muito Paulo quando Paulo se batizou no caminho de Damasco. Paulo, ele viu tudo ali. Então, o que ele fez? Ele veio, os apóstolos tinham, o pessoal tinha medo, pavor de Saulo, né? Mas ele chegou lá, ele aconselhou, ele ficou junto. Então, ele ajudava as pessoas, ele acolhia as pessoas, ele ajudava. E ele tinha uma coisa muito importante que muitas pessoas não têm. Ele conseguia enxergar nas pessoas a necessidade da outra pessoa. Ele conseguia enxergar a necessidade das pessoas, coisa que muita gente não tem. Ele via, ele tinha o dom para isso, tá? Ele tinha o dom para essas coisas. E, quer dizer, ele, lá na comunidade de Jerusalém, por necessidade, entregou tudo que ele foi lá, entregou tudo. E ele estava sempre ajudando. Por isso que mais tarde também, que ele era muito generoso, ele teve que trabalhar. Ele teve que trabalhar porque, como Paulo também teve que trabalhar. Eu tenho que beber, porque eu vou falando, vai secando. Aí eu tenho. Mas olha só, eu quero ir com vocês para Atos 11. Atos 11, eu quero ir com vocês para Atos 11. Atos 11, eu quero ler o versículo 27 a 30. 27 a 30. Aqui, 27 a 30. Olha só. Naqueles dias, aqui, acharam, né? Naqueles dias, desceram alguns profetas de Jerusalém para Antioquia. E, apresentando-se um deles, chamado Ágapo, dava a entender, pelo Espírito que estava por vir, grande fome. Obrigada. Grande fome por todo o mundo, o qual sobreveio no dia de Cláudio. Os discípulos, cada um conforme as suas posses, resolveram enviar socorro aos irmãos que moravam na Judéia. E o que eles, com efeito, fizeram, enviando os presbitérios por intermédio de Barnabé e Saulo. Então, quer dizer, Barnabé estava sempre junto com Saulo. Sempre junto com Saulo. E isso é muito bom, porque você vê que quando você vai também lá, em 1 Coríntios 9, 6, fala, né, que lá, como é? Que será, que ele será somente, como é que ele fala? Ele fala. Então, ele deixava para poder cuidar das pessoas. Agora, eu vou dar uma paradinha aqui para depois eu continuar tudo aqui em Atos 11, só no Novo Testamento. Mas olha só, para comentar uma coisa. Esse homem ele era acolhedor, né? Dentro da igreja, por exemplo, você nunca veio na igreja, você vem a primeira vez, senta no banco. Aí você entra, ninguém te dá um bom dia, ninguém te cumprimenta, e você vai embora. É claro que você não tem interesse de voltar, porque você não é acolhedor. E nós precisamos, dentro da igreja, ter Barnabé.
assim, Barnabé era assim, ele era acolhedor, ele estava sempre disposto a ajudar todo mundo. Olha, eu conheci aqui na Santa Clara um senhorzinho que morreu na pandemia com 92 anos. A esposa dele era ex-adventista e ela teve AVC, ela ficou muito mal na cadeira de roda. Inclusive, uma ou duas pessoas, que eu nem vou dizer o nome, já levei lá antes, nessa época. Então, eu frequentava lá. Eu frequentava lá sábado, dia de sábado, depois do culto, ele tinha um culto lá. Mas como era o culto dele? Olha, eu estou falando só para dar esse exemplo de acolher. Tá? É por isso, porque esse homem, ele não é rico, mas ele tinha essa casa aqui, nessa avenida aqui, quase esquina de Copacabana, ali, tem uma casa de vila, ele tinha essa casa aqui, mas ele morava na Barra, mas a mulher dele é ex-adventista, ele não é nada, ele é um católico. Mas já que a mulher dele ficou assim, ele mesmo católico, ele veio, começou a fazer sermões defendendo o sábado, porque a mulher seguia e guardava o sábado. Então, ele começou a fazer sermão, guardando o sábado, e ele dava a cesta básica. E ele dando essa cesta básica para os pobres, aí eu vi um monte de gente, não tinha rico não, só gente pobre. Mas não ia só para a cesta básica, ia para a cesta básica e eu ouvi o sermão dele. Eu penso que isso é uma forma de um polimento, não é? Eu penso assim. Aí veio a pandemia, ele morreu, acabou. Mas eu frequentei ele quase um ano. E tem umas 2 ou 3 daqui que eu levei lá para ver, porque eu achava aquilo muito interessante. Aí eu perguntei para ele, aonde você pega esses papéis? Ele diz, vem lá dos Estados Unidos, mas vem já explicando sobre o sábado, e ele não era adventista, mas guardava o sábado e pregava sobre o sábado. E ele ia ali, aquelas pessoas iam ali pegar a cesta básica. Então, isso é uma forma de acolhimento. Eu acho isso maravilhoso, isso é bom, porque a igreja precisa de muitos Barnabé dentro da igreja, né? Precisa de pessoas assim, como ele, porque ninguém prega sobre ele, mas ele foi um homem que merece falar dele, merece pregar dele. Eu nunca vi até hoje ninguém pregar sobre ele, né? Então, Barnabé é um homem acolhedor, sensível às necessidades dos outros, né? Ele acolheu Saulo em Jerusalém e foi intermediário entre ele e os outros apóstolos. Ele foi intermediário porque ele ajudou muito Paulo. Agora, vamos aqui, deixa eu ver aqui. Essa aqui, espera lá. Deixa eu ver aonde eu botei. Porque agora nós vamos, nós vamos estudar de 22 a 26. É aqui no 11. Depois, no 11. Aqui no 11, a gente vem para 22 a 23. Aqui, onde está? 22 a 23. Olha aqui. A notícia a respeito dele chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé até Antioquia. Tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se e exaltava todos que confirmavam, com firmeza de coração permanecesse no Senhor, porque era homem bom, cheio do Espírito Santo. O versículo 24 fala, ele era cheio do Espírito Santo e de fé. E muita gente se uniu ao Senhor. E partiu Barnabé para Tarso, à procura de Saulo. Tendo-o encontrado, levou para Antioquia. Por todo um ano, reuniram naquela igreja, ensinando a numerosa multidão. Em Antioquia, foram os discípulos pela primeira vez chamados de cristãos. Pois é, você vê que o trabalho de Barnabé, o trabalho dele
É claro que ele ajudou muito Saulo, mas o trabalho dele não ficou parado ali. É um tirão de gente. Dali eles foram para outra cidade, para outra cidade, para outra cidade. E foi muitas almas vindo para Jesus, muitas almas para Jesus. Ele vai para aqui, vai para ali. E tem aqui no versículo 13, observa o que aconteceu lá no versículo 13, ali no capítulo 13, versículo 2. Obrigada. Aqui, Atos 13, no versículo 2 e 3. Olha o que aconteceu ali, um acontecimento muito interessante. 13, 2 e 3, olha só. Aqui, ó. E servindo ele, o Senhor, jejuando, disse, o Espírito Santo, separa-me agora, Barnabé e Saulo, para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando, orando, impondo sobre ele as mãos e despediram. Ele foi separado do Espírito Santo para ir para outra cidade. Eles foram para outra cidade. Essa outra cidade, eles ficaram lá um ano trabalhando, ganhando alma para Jesus. Mas olha que foram tudo escolhidos. Deus escolheu ele, assim como Deus pode escolher também. Aqui, por exemplo, aqui tem a liderança. E alguns da liderança também são escolhidos por Deus. Né? Deus pode falar, ei, para lá, eu quero aquela ali também, eu quero aquela lá também. Fala aqui no nosso coração, na nossa mente. Deus fala com nós. Né? Eu vou ler aqui uma citação do Serviço Cristão. Vou ler uma citação do Serviço Cristão na página 26, que fala assim, ó, Barnabé não fez parte dos discípulos, mas é chamado de apóstolo, em sentido mais amplo, juntamente com Paulo. Vou ler primeiro, antes de eu continuar, no capítulo 14, o versículo 1 e o versículo 14, para ver o que aconteceu ali de tão maravilhoso que era Barnabé e Saulo. Olha só, que 14, no versículo 1, e depois, aqui, o versículo 1. Enquanto Paulo e Barnabé entraram juntos na sinagoga judaica, falando de tal modo que veio crer grande multidão, tanto judeus como gregos. Agora vamos lá. Mas antes do 14, eu vou ler a partir do 12, tá? Barnabé chamado Júpiter. Olha o que eles fizeram. Quando Paulo foi lá e curou uma pessoa. Quando Paulo saiu, depois que curou aquela pessoa, aí eles foram lá, entrou na igreja e pregou. Depois que eles pregaram, olha o que quiseram fazer com ele, achando que ele era Deus, aqueles deuses dele. Né? É engraçado que Paulo precisou, com Barnabé, rasgar a roupa e sair falando, não, para, não faz isso, não faz isso. Eu preguei sobre o Deus vivo, o Deus que fez o céu, a terra e o mar. Não faz, porque ele era tão idólatra. Porque, olha só, deixa eu acabar de ler aqui. Ó. Aí, Barnabé, chamado de Júpiter. Para ele, tinha uma casa em frente, então ele era maior. E Paulo, chamado Mercúrio, porque era este o principal portador da palavra. E o sacerdote Júpiter, cujo templo estava em frente à cidade, né? Trazendo para junto da porta o touro, mas não sei mais o quê, para sacrificar ali para eles. Né? E o 14, porém, ouvindo isto, o apóstolo Barnabé e Saulo rasgaram suas vestes, saltaram para o meio da multidão e clamaram, né? Não faça isso, por favor. E aí, quer dizer, foi lá, aí ainda falou para ele aqui, ó, aqui no versículo 15, para converter ao Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e todas as coisas que há nele. No versículo 5.
Então, o que eles fizeram ali... Porque, às vezes, irmão, isso daí que eu fiz questão de ler, eu podia comentar e continuar o comentário e passar por cima. Mas, às vezes, tem pessoas que vêm aqui e pregam, mas prega muito bonitinho, e as pessoas querem dar glória para o pregador, mas não é a glória de Deus. Ele pregou bonito, ele pregou bem, ele falou de Cristo, mas a glória é do nosso Criador, não é? A glória é do nosso Pai. Deixa eu beber mais um pouquinho. A gente tem que dar glória a Deus, não a pessoa que está na frente. Às vezes a pessoa fala muito bem, prega muito bem, é lindo, eu amo, eu gosto, mas glória a Deus por isso. Não é glória a Deus por isso. Não, eu não vou glorificar ser humano, pessoa. Não, não. Fazer tudo pela causa de Deus. E, olha, eu vou continuar aqui lendo esse pedacinho pequeno do Serviço Cristão, página 26. Nem todos os livros escritos podem substituir uma vida santa. Os homens acreditarão, e não no que o pastor prega, mas no que a igreja pratica, no que a igreja pratica em sua vida. Com excessiva frequência, a influência do sermão pregado do púlpito é anulado pelo sermão feito na vida dos que professam ser partidário da verdade. Quer dizer, essa citação é muito interessante para nós ouvir isso e meditar em nossa mente, em nossos corações. Agora, eu gostaria de ler também, lá em Atos 15, 36 a 39. Atos 15, 36 a 39. Deixa eu ver aqui. 15, 36 a 39, que fala, né, da viagem missionária que Paulo fez. Agora, interessante aqui, antes de eu ler, eu vou comentar, que Paulo teve, já era para ter falado, mas olha só, que eu fico muito assim, eu quero falar tudo que é mais bonitinho, né? Aí eu deixa isso aí, eu falo para depois, mas eu não posso deixar de falar, porque Paulo teve uma desavençazinha com Barnabé por conta de João Marco. E quem foi João Marco? É Marco que fez o livro dele lá na Bíblia. E aí, então, ele teve a desavença, porque Barnabé, ele estava recém-batizado, aprendeu muito com Barnabé, né? E Barnabé, ele é primo de Barnabé, e Barnabé teve um problema com ele, ficou com o Marcos, ficou com o João Marco. E ele foi embora. Mas mais tarde explica aqui, tá? Então, vamos estudar aqui. Ó. Alguns dias depois, disse Paulo, Barnabé, voltamos agora para visitar o irmão por toda a cidade, nas quais anunciamos a palavra do Senhor, para ver como passa. E Barnabé queria levar também João, chamado Marco. Mas Paulo não achava justo levar aquele que se afastou desde a Panfilha, e não acompanhando no trabalho. E houve entre eles tal desavença, né? Que vieram a separar-se. Então, Barnabé, levando contigo Marco, navegou para Chipre. É só até aqui. Agora, olha só. Houve uma confusãozinha deles ali, mas aquilo ficou por ali, depois ficou tudo bem. Olha só, Barnabé era inclinado a ver o que poucos via, crer no potencial das pessoas, contra as próprias aparências. Ninguém pode culpar Barnabé por querer
dar uma segunda oportunidade para o primo, mas também não podemos culpar Paulo por não querer arriscar levar alguém que já havia demonstrado temor. Paulo devia mais a Barnabé do que qualquer outro indivíduo. Barnabé separou-se do maior espírito de todas as épocas. Mas aqui na conclusão, ele quer dizer, aqui na conclusão, é muito bom, porque Paulo já estava solitário, Paulo já estava preso, então Paulo manda buscar ele. Paulo manda buscar ele porque não ficou, né? Não ficou nada. Eu creio que agora a gente pode ir para concluir isso aqui. Porque toda essa confusão que teve entre ele, toda essa confusão foi o Espírito Santo que usou para o bem de todos isso. Você pode abrir a Bíblia, abrir a Palavra de Deus em 2 Timóteo 4,11. Vamos ler ali, 2 Timóteo 4,11. Eu não marquei, não, sabe? Mas eu acho que eu posso ir lá. Somente Lucas está comigo. Toma contigo Marco e traz, pois, e me é útil para o ministério. Está vendo? Quer dizer que tudo entre eles ficaram bem. Então, ele falou, encontre Marco e traga junto com você, pois me é útil para o ministério. E aí, isso demonstra a aceitação e a decisão de Barnabé em reter Marco na sua companhia. Talvez a decisão precipitada de Paulo, ao rejeitá-lo, todavia o Espírito Santo atuou para o bem de todos eles, né? Então, eles ficaram muito bem, Paulo e Barnabé, tudo ficou amigável. Porque também, às vezes, eu me aborreço com o irmão se aborrece comigo. Porque, por exemplo, assim, acho que foi com a irmã, ela não está nem mais aqui, a irmã Janilda. Um dia a gente foi ali, ela falou, eu queria fazer uma coisa, mas ela falou, não, mas não pode. Eu não me lembro nem o que é. Naquele momento, eu falei, ela falou que não pode, mas eu queria fazer. Mas naquele momento, gente, acabou, não é? Tem que acabar, eu não posso. Ela tem o jeitinho dela, eu tenho o meu, a outra tem o jeitinho da... A gente tem a nossa coisinha assim, né? Mas nem todo mundo pensa igual. A gente vai trabalhar junto, vamos. Mas como é que você qual? Qual o seu jeito? Porque eu tenho o meu, né? Mas eu vou do teu jeito, porque eu estou indo com você. É você que está. Então, a gente também tem que respeitar isso, né? Então, foi esse caso aqui, porque o que a gente tem que perceber em tudo isso aqui é que o Espírito Santo está agindo. Ali, todo o tempo, o Espírito Santo agiu. Agiu sobre Paulo, agiu sobre Barnabé, que vê que Barnabé, ele foi muito importante na vida de Paulo, muito importante mesmo. E ele ajudou muito Paulo. E ele tinha aqui dentro dele uma forma de ajudar as pessoas em todos os sentidos, gente. E dentro da igreja precisa ter pessoas como Barnabé. Eu confesso para vocês que muitas coisinhas que eu não vou falar, eu preciso mudar. Preciso mudar, eu não vou citar o que é, mas tem coisinha que... eu que nunca li, não é que eu nunca li, eu sempre estudo sobre Paulo, mas não separo Barnabé, não observo. Meu negócio é Paulo, e não vejo Barnabé. Então, agora que eu só coloquei a mente assim nele, no estudo dele, eu vi, pera lá, eu tenho umas coisinhas em mim que eu preciso mudar. Eu sou ser humano pecadora como todo mundo, mas eu preciso mudar em alguma coisa. Então, não é só na minha casa, no meu particular, na minha casa, no meu particular, dentro da igreja, alguma coisa eu preciso mudar. Porque mesmo eu tendo idade e tudo, isso não vai me impedir de fazer certas coisas, mas eu tenho que fazer. Porque vendo ele, me inspirou. Vendo
esses estudos todos, eu aprendi mais. Eu aprendi mais sobre esse homem, porque esse homem foi um grande homem de Deus. Então, vamos encerrar com isso daqui, com esse que eu acabei de ler. Segundo Timóteo 4:11, tá bom? E que Deus nos abençoe nessa noite, que nos leva para casa com segurança. Tem louvor ou vamos orar? Oração, né? Passei do tempo? Não, né? Nem chegou, né? Tá bom. Tá bom, então eu vou orar, tá bom? Poderoso Deus, Deus Espírito Santo, obrigado, Senhor, por cada pessoa que o Senhor me trouxe aqui hoje, na tua casa. Obrigada, meu Deus, por nos ouvir, olhar nosso coração e nossas mentes. Obrigada, Senhor, por nos abençoar essa noite com a tua palavra. Nos ajuda, Senhor, a ser pessoas melhores a cada dia e ser também Barnabé dentro da igreja, na rua e fora da igreja, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a ter essa espiritualidade, Pai. Assim como eu aprendi, Senhor, outros também vão aprender, Senhor. Nos ajuda, nos abençoe, nos leva para casa com segurança, Senhor. Que teus santos anjos nos acompanhem, Pai, para que nenhum mal nos aconteça. Nos guarda em nome de Jesus. Obrigada, meu Deus. Amém.